Essas serão as duas páginas que nós iremos trabalhar nesta semana na aula de português. Como eu disse no áudio, a aula de português se dará em duas etapas. A primeira etapa acontece hoje, é a leitura do texto e a realização das duas questões, a primeira questão e segunda questão. Sendo que essas duas questões elas estão relacionadas com o texto, é a análise do texto. Já a partir da terceira questão, como vocês estão vendo aqui, escrita, ela se refere à produção de texto. É essa que será a segunda fase do nosso estudo que nós iremos realizar lá na terça-feira. Então, aliás, na quinta-feira. Então, o que eu vou fazer na aula de hoje? Eu vou ler junto com vocês, explicar o que é uma narrativa ficcional, é um gênero textual, ler o texto e explicar também as questões a atividade das duas questões. Observem que é um texto de Monteiro Lobato, olha aqui, Monteiro Lobato. Essa história aqui é um trecho tirado do livro A Chave do Tamanho, escrito em São Paulo, editora Globo, no ano de 2008. É uma adaptação. Então vamos lá, ela fala sobre o gênero textual ficção. Aqui, produção de texto, narrativa ficcional. O que seria uma narrativa? Narrativa é quando você narra, vem de narrar, quando você conta uma história, ou seja, uma história de verdade, uma história verdadeira ou uma história inventada. Quando você está contando essa história, você está narrando. E ficcional vem de ficção. Ficção nada mais é do que uma história inventada. Então, no caso, o que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar com uma narrativa ficcional, ou seja, uma história inventada. É isso que é narrativa ficcional. Olha o que diz aqui a explicação. A narrativa ficcional ou narrativa de ficção é uma história inventada, em que certas situações, embora imaginadas, são contadas como se fossem reais e verdadeiras. É esse a grande magia da ficção, porque você introduz na história elementos para quem está lendo a história, parece como se fossem reais e verdadeiras, mas não, trata-se de uma história inventada. Veja aqui, você vai ler agora um texto desse gênero. Que gênero? A ficção. Depois vai escrever uma narrativa ficcional, que é justamente aqui, a parte da terceira questão, que é a escrita de uma narrativa ficcional. E ainda fazer uma antologia com as histórias da turma toda, que seria justamente aqui a socialização. Olha aqui, o que seria a antologia? Nós iríamos reunir todos os textos que vocês fizessem e montar um livro com as histórias da turma do quinto ano, dos alunos da turma do quinto ano. Mas isso seria interessante? Sim, seria muito interessante. Só que, infelizmente, nem todos os alunos estão participando. A turma tem 25 alunos, mas só tem 6, 7, às vezes 8 alunos que estão enviando a atividade. Então, para nós fazermos um livro só com 8 histórias, ficaria uma antologia muito pobre de histórias. Seria interessante se todos os alunos participassem. Então vamos lá. Mesmo que eu esteja lendo junto com vocês o texto, eu queria que quando vocês estivessem fazendo a primeira e a segunda questão, porque vocês terão que ler novamente o texto, que vocês lessem mais de uma vez, para conhecer o texto e também se familiarizar ainda mais com o gênero da ficção. Vocês vão observar que esse gênero, que é um gênero em que conta uma história inventada, quando o escritor, o inventor da história, ele coloca certos elementos, fazem com que, como diz bem aqui, como se a história que ela é uma história inventada, como se elas fossem reais e verdadeiras.
Vocês vão presenciar aqui a história da Emília que cavalga nas costas de uma lagarta. Ou seja, isso existe de verdade? Não. Na verdade, até a própria Emília é uma ficção, porque ela é uma boneca de pano que fala que tem vida e tudo mais. Então, tudo isso, até mesmo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma invenção do Monteiro Lobato, são histórias ficcionais, histórias que foram inventadas. Então acompanhe comigo aqui a leitura do texto, ó, A Viagem pelo Jardim. O Mede Palmos, veja lá o que é aqui no glossário, o significado que vem explicar o que é o Mede Palmos. É uma espécie de lagarta, daquelas que tem o corpo dela é todo cheio de espinho. Nós temos aqui um desenho dela, inclusive, quando vocês forem fazer o texto de vocês, eu vou pedir que vocês possam ilustrar o texto com o desenho do personagem da história de vocês. Então veja aqui a lagarta Mede Palmos aqui, ó. O Mede Palmos vinha descendo pela arte num ramo de hortênsia. Então vejam que o Mede Palmos existe, a hortênsia existe. E mais outros elementos aqui contados na história, que por mais que seja uma história inventada, os elementos da história, eles existem de verdade, tornando com isso a história como se ela fosse verdadeira. A lagarta, ela vinha descendo pelo ramo da hortênsia, que é uma planta que produz uma flor muito bonita e cheirosa. Era dos peludinhos, como eu falei para vocês, era uma lagarta peludinha. Emília, ansiosa por se ver ao chão, teve uma ideia. Então já dá para a gente visualizar que a Emília está lá em cima na flor e ela quer descer ao chão. Então, se ela está numa flor, ela está muito pequena, já que o começo da história, que é a chave do tamanho, conta de que a Emília, ela aciona um botão e o mundo todo e as pessoas todas do mundo ficam pequenas. E a Emília, ela aparece aí nessa flor de hortênsia, e ela quer descer até o chão. Então, quando vem passando a lagarta, ela vê uma oportunidade de descer, e ela teve uma ideia. Olha lá. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é nos sinais de pontuação. Veja aqui, ó. Travessão. O que indica o travessão? Indica que uma personagem vai falar. No caso aqui é a Emília. Ponto de interrogação indica uma pergunta. Vejam lá, ela faz uma pergunta aqui, ó. E se ela faz uma pergunta para ela mesma. E se eu montasse nele e ficasse bem agarradinha aos pelos? Olha lá como ela faz uma pergunta para ele. Os Mede Palmos não mordem? Ela fala. Então vejam que se a Emília ela está pensando em montar as costas da lagarta e se segurar nos pelinhos, que é em forma de espinho, acho que vocês já viram uma dessas, tem muito na nossa região, então dá para nós imaginarmos que a Emília estava muito pequena mesmo. Então olha lá, ó. E se eu montasse nele e ficasse bem agarradinho aos pelos? Os Mede Palmos não mordem. Emília aproximou-se e zash! E montou. Cavalgou. O Mede Palmo deteve-se estranhando aquilo. Ele sentiu um peso nas costas, ele parou, estranhou aquele peso, ele ergueu a cabecinha e ficou uns instantes a virar de um lado para o outro, para ver o que tinha acontecido. Por fim, continuou a descer. Então ela estava tão pequena que ele não conseguiu enxergar ela. Aí novamente a Emília fala aqui, ó, travessão. Primeira descoberta, gritou Emília. A escada rolante é viva. Aí tá, reticências, já passou um tempinho, olha, indicando que passou um tempo, porque ela já chegou ao chão, terminou a descida. Ao chegar ao chão, debaixo da moita de hortênsia, estranhou o escuro, como se viesse de cima da flor, aonde a luz era intensa. Custou-lhe acostumar os olhinhos de tanta sombra. Essa sensação que a Emília sentiu, nós podemos sentir também.
quando você está, por exemplo, lá no sol de meio-dia, aquela claridade toda. Então, ao entrar no ambiente interno da casa, por alguns segundos, os seus olhos eles irão demonstrar um ambiente muito escuro, até que os seus olhos consigam se acostumar àquela claridade de dentro da casa. Foi justamente isso que a Emília sentiu. Vejam que o narrador, Monteiro Lobato, ele utilizou para a história inventada dele uma situação que acontece de verdade. A Emília estava lá em cima da flor, veja aqui, ó, em cima da flor, aonde a luz era intensa. Quando ela chega debaixo da moita da hortênsia, ou seja, já lá embaixo, onde tem sombras, onde tem tanta sombra, ela estranhou o escuro, mas até que os olhos dela se acostumassem àquela escuridão e ela voltou a enxergar normalmente. Aí continua aqui, ó, que frescura ali, até demais, e úmido. Se ficasse muito tempo naquela sombra, apanharia um resfriado. A primeira coisa que a impressionou foi a aspereza do chão. Era irregularíssimo. Isso impressionou a Emília, já que no tamanho normal dela, ela não conseguia perceber isso daí, até porque com os pés grandes dava para caminhar por cima das pedras. Já do tamanho minúsculo, quando ela diz aqui que ela ficou impressionada com a aspereza do chão, que era muito irregular, era difícil andar, porque até então aquelas pedras que no tamanho normal para ela eram muito pequenas, dessa vez, como inverteu tudo, ela ficou menor, as pedras parecem muito grandes. É o que ela fala bem aqui, ó, travessão. Como há pedras no mundo, exclamou, tropicando e machucando os delicados pezinhos. E aqui tem um significado de tropicando, ó, tropeçando. Então ela ia caminhando e falou, como há pedras no mundo. E ela foi tropeçando e machucando os delicados pezinhos. Isso que nós chamávamos terra ou chão, não é terra nada, é pedra, pedra e mais pedra. A crosta do planeta é uma pedreira sem fim. Aí ela faz aqui, ó, de um modo pensativo. Por isso é que os bichinhos do meu tamanho usam tantos pés. Cada inseto tem 6 patas. Agora compreendo o motivo. É que só com 2 pés não poderiam caminhar pelas infinitas pedreiras desse chão. E o texto termina aqui. É claro que ele continua, é um livro. Mas o que interessa para a nossa atividade e para a produção de texto é até aqui. Então vejam lá, ó, primeira questão. Reduzida à altura de 1 centímetro, vou mostrar para vocês aqui na régua o que seria 1 centímetro. 1 centímetro. 1 centímetro é um espaço entre um pontinho e outro aqui, ó. Esse era o tamanho da Emília, olha lá, 1 centímetro. É o que diz aqui, ó. Reduzida à altura de 1 centímetro, Emília explora o mundo e faz muitas descobertas. Letra A. O que permitiu a ela comparar o médio-palmo, a lagarta, com uma escada rolante viva? Você vai extrair essa resposta do texto. Letra B. Como era o solo onde estava plantada a hortênsia? Você também irá extrair lá do texto. Letra C. Emília formula uma explicação para o fato de os bichinhos do seu tamanho terem vários pés. Qual é essa explicação? Então lá a Emília fala do porquê que os bichinhos do tamanho que ela está têm vários pés. Aí ela cita os insetos que têm 6 pés. Ela estava em cima de uma lagarta que tem vários pezinhos. Então ela
formula uma explicação do porquê esses animaizinhos têm tantos pés. Aí vocês irão escrever aqui, qual é essa explicação? Tirando lá do texto. Já a segunda questão está querendo a sua opinião, então aqui é uma resposta pessoal. E como vocês podem observar, o espaço é pequeno, a não ser que você vá dar só uma frase de explicação aqui, que não seria viável, mas como o espaço é pequeno, é importante que você responda essa segunda questão no caderno. Olha lá, o texto conta uma situação fictícia, ou seja, uma história de ficção, uma história inventada. É isso que o texto conta. No entanto, a história, parece ser real, como eu falei para vocês. Na sua opinião, agora vem aqui pedindo o que você deve fazer. Ó. Na sua opinião, o que torna isso possível? O que torna com que uma história inventada pareça real, pareça de verdade? É a sua opinião que vocês irão escrever no caderno, já que não tem espaço aqui. Tá? E é até aqui a atividade de hoje. Como eu falei, a terceira, a quarta e a quinta ficará para a quinta-feira, quando nós teremos novamente aula de português. Nessa parte aqui nós iremos escrever, nós iremos fazer parte da brincadeira da Emília. Nós também, a imaginação é que nós também fomos reduzidos a um tamanho muito pequeno. E agora vamos inventar a nossa história. É o que diz aqui, ó. Ao acionar a chave do tamanho, Emília reduziu também todos os seres do universo, inclusive você. Conte essa aventura. Fique atento às orientações. Aí tem as orientações que você deve seguir para escrever a sua história. Mas isso é conversa para a aula de quinta-feira. A de hoje é vocês conhecerem esse gênero textual, que é a ficção. Ler o texto, se possível, leiam várias vezes e resolver a primeira e a segunda questão, as primeiras e segunda questões, ok?